porção de assuntos importantes, claro, as últimas informações, os desdobramentos do tarifaço de Donald Trump, mas também vamos repercutir a detenção da deputada Carla Zambelli. A parlamentar estava fora do país desde o fim de maio. Ela tinha ido para a Itália depois de ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão naquele caso de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. O deputado italiano Angelo Bonelli, ele contou em sua conta do X que ele deu o endereço de Zambelli para a polícia italiana. Em uma publicação que ele fez pelas redes sociais, o parlamentar Bonelli afirmou que comunicou às autoridades o endereço onde Carla Zambelli estaria, que os agentes fizeram a identificação da brasileira. Vou abrir aspas para essa publicação. Carla Zambelli está em um apartamento em Roma. Forneci o endereço à polícia. Neste momento, a polícia está identificando Zambelli. Fecho aspas. O nome de Zambelli estava na lista da Interpol e nós trouxemos aqui a época da saída dela do Brasil, as muitas repercussões e também os posts que ela fez naquela ocasião. Inclusive, fizemos uma ampla cobertura com vários juristas analisando essa situação que envolve Carla Zambelli, agora detida na Itália. Enfim, vamos trazer as últimas informações, as atualizações e também os aspectos importantes para nós tratarmos em relação a essa detenção que pode acontecer a partir de agora. Politicamente, isso mexe com o grupo político em que Carla Zambelli sempre se situou ali, de direita, Partido Liberal, ou inclusive outras agremiações, enfim. Luiz Felipe Dávila, ao vivo, conectado com a gente, vai trazer suas reflexões e impressões dessa notícia que ganhou o noticiário no fim da tarde, Dávila. Detenção de Carla Zambelli, estava em um apartamento em Roma. Inclusive, foi um parlamentar italiano que compartilhou o endereço da deputada com a polícia. Dávila. Boa noite, Caniato. Boa noite, Coba. Boa noite, Beraldo. E boa noite à nossa querida audiência. Olha, é um longo processo. Agora, esse pedido de extradição vai ocorrer, não é uma coisa tão rápida, e nós precisamos relembrar aqui os fatos e o próximo passo. Os fatos é que a deputada Carla Zambelli foi condenada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão, né, justamente porque ela havia pedido a um hacker a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, naquela época, para tentar ali emitir ou mudar ou modificar uma ordem falsa contra o Alexandre de Moraes, ou seja, mandando um mandato de prisão do Alexandre de Moraes. Foi isso que causou todo esse processo na qual a deputada foi condenada. Mas é preciso lembrar também, Caniato, que nós precisamos respeitar a Constituição, os ritos da Constituição. Então não é só do processo de extradição, é da Constituição. E eu estou com a Constituição aqui na minha mão. E quando você pega a Constituição e abre no seu artigo 53, o artigo 53 eu vou ler aqui porque é um artigo muito importante. Diz assim no inciso 2: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa. Ou seja, não foi um crime inafiançável. Portanto, agora o parlamento tem que fazer valer o seu poder, receber esta denúncia e aí se encaminhar ao Supremo Tribunal Federal. Então, quero ver agora o que o presidente da Câmara, Hugo Motto, vai seguir a Constituição ou vai ignorar cada vez mais essa história da imunidade dos parlamentares, que cada vez mais parece uma letra morta na Constituição. Vamos trazer também as análises sobre as acusações contra Carla Zambelli, que pode acontecer com ela, naturalmente aguardando essa solicitação de extradição, de que maneira a justiça italiana deve receber esse pedido, qual é o procedimento a partir de agora. Nelson Kobayashi com a gente nesta edição. Koba, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Notícia de abertura de Os Pingos nos Is, a detenção da deputada Carla Zambelli, presa em Roma, na Itália.
ela tinha sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal 10 anos de prisão, né, Koba? O que a gente precisa considerar a partir dessa detenção? Quais são os próximos passos? O que podemos aguardar? Muito boa noite, Daniel Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is. Essa situação da Carla Zambelli é uma situação que envolve muitas questões, em especial jurídicas e políticas também. Do ponto de vista jurídico, ela é uma condenada com trânsito em julgado, significa ela não tem mais o que recorrer neste processo em específico. É um processo acabado, terminado, não há mais via recursal alguma. E a condenação não é por sua atuação política, é uma condenação por ter se associado com um hacker para invadir o sistema da justiça, do CNJ, e lá inserir um mandado falso, um mandado com assinatura do próprio ministro Alexandre de Moraes contra ele, inclusive. Então é um crime que não diz respeito à atuação parlamentar, não é um crime de opinião, não é um crime de crítica ao governo ou às instituições, é um crime de entrar no sistema, é um crime muito grave. Isso já coloca ela em uma situação diferente daquela narrativa que ela mesma tem invocado de asilo político, de perseguição, enfim, é muito diferente de muitos outros, sim, injustiçados, outros parlamentares, outras pessoas tantas que têm investigações eternas, permanentes, inquéritos infindáveis no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com uma série de medidas questionáveis pela atuação política. Então, a Carla Zambelli está em um outro patamar de situação jurídica, isso é importante deixar claro. Os próximos passos, o que acontece a partir de agora? Agora haverá um contato entre autoridades. As autoridades italianas, de posse agora da ordem de prisão e com a Carla Zambelli presa, contactarão com as autoridades brasileiras. O pedido brasileiro certamente será de extradição, para que ela venha ao Brasil cumprir pena aqui. Mas isso não é uma garantia, segundo os tratados internacionais. Isso dependerá da decisão das autoridades italianas. Eles podem conceder esta extradição e podem, inclusive, fazer com que ela cumpra a pena lá na Itália. Também é uma alternativa. Isso aí certamente ainda vai dar muito pano para manga, teremos cenas dos próximos capítulos. Certo é que a deputada, nem nos Estados Unidos e agora na Itália, não se viu fugir da aplicação da lei. Pois é, bons apontamentos do Nelson Kobayashi, mas daqui a pouco a gente traz um complemento disso. Será que a defesa de Carla Zambelli pode questionar o mérito da decisão aqui no Brasil, na Itália? Ela é cidadã italiana, tem um passaporte italiano. Daqui a pouco a gente vai trazer também essa variação, se existe essa possibilidade para que ela seja mantida em território italiano. O Cristiano Beraldo já está com a gente? O Beraldo em tela já. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Eu me lembro que a época da saída de Carla Zambelli do Brasil e a ida para a Itália, inicialmente ela estava na Flórida, nos Estados Unidos, depois ela se deslocou para a Itália. Nós traçávamos aqui alguns caminhos possíveis. E agora, um bom tempo depois, a detenção, a prisão dela anunciada após, inclusive, a colaboração de um parlamentar italiano que conseguiu identificar onde ela estava e compartilhou o endereço com as autoridades italianas. O que devemos considerar a partir dessa detenção, hein, Beraldo? Caniato, devemos considerar que Carla Zambelli toma decisões bastante equivocadas, parece não ter noção do mundo que vivemos hoje. Boa noite a você, ao Dávila, ao Kobayashi, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Carla Zambelli, primeiro, se viu envolta num esquema para cometer um crime sem absolutamente nenhum propósito específico, nenhuma consequência prática. Fazer uma operação com um hacker para entrar no sistema do CNJ e colocar ali um pedido de prisão do ministro contra si mesmo, o que ela queria? Uma postagem de internet? Será que ela delirou a ponto de achar que alguém, a polícia, de posse daquele documento, sairia correndo para executar a ordem de prisão expedida pelo próprio? Então, obviamente, aquilo não tinha um propósito real a não ser o tumulto. Valia a pena isso para o tumulto que causaria? Não me parece fazer sentido. Pois bem, fez isso, foi pega com a boca na botija, o processo correu, ela foi condenada. Na condenação, ela se vale de uma cartada de que agora ela tinha o passaporte italiano e coloca a própria Itália
numa posição de ser uma acolhedora de criminosos brasileiros. Aliás, Alberto Cacciola, na época em que sofreu o seu processo, a sua condenação em razão dos episódios do seu banco Marca, ele também foi para a Itália, lá ficou por bastante tempo e depois acabou preso em Mônaco. Pois bem, Carla Zambelli vai para a Itália, dá uma entrevista dizendo que estava indo, que agora ninguém punha a mão nela e tal. E aconteceu, óbvio, no mundo de hoje está aí presa. Essas coisas não acontecem assim, não se trata dessa maneira. Primeiro passo é respeitar o país em que você está indo, né? Reforçar que a sua ligação com aquele país, enfim, que reforça acreditar nas leis, e não simplesmente dizer, agora o Brasil não me pega, o Alexandre de Moraes não vai pôr a mão em mim porque eu estou indo para a Itália. Então, assim, fez absolutamente tudo errado e está sofrendo as consequências do seu erro, ou, aliás, dos seus erros. E agora vai passar por um período que terá muita dificuldade em administrar essa situação, porque o processo de extradição, por mais que demore, a tendência é que ele aconteça. E à medida que ele acontecer, ela terá que se ver numa situação de cárcere no Brasil, esse sistema carcerário que a gente bem conhece, que ela, inclusive como parlamentar, deveria conhecer melhor ainda, casada com um policial ou um militar, enfim, alguém das Forças Armadas ou Forças de Segurança, mas está aí, vai ter que lidar com as consequências dos seus atos completamente injustificáveis, inexplicáveis, inócuos. Não tinha a menor chance de conseguir absolutamente nada com isso, a não ser a condenação e a prisão que agora ela está enfrentando. Pois é, tem vários ângulos para nós focarmos em relação à detenção, à prisão de Carla Zambelli na Itália, mas antes disso a nossa produção monitora as repercussões. Sóstenes Cavalcante, ele é o líder do PL na Câmara dos Deputados, se manifestou, se pronunciou a respeito dessa prisão e a gente vai acompanhar um trecho. Em recente contato com o advogado da deputada Carla Zambelli, o Dr. Pagnosi, me informou que ela hoje se apresentou espontaneamente às autoridades policiais na Itália para começar o seu pedido de asilo político, bem como de não extradição. Ela fez essa apresentação no dia de hoje e agora seguirão os trâmites normais da justiça italiana. Queremos daqui do Brasil desejar toda a nossa solidariedade à nossa querida deputada Carla Zambelli e dizer que sempre estaremos ao seu lado. É a manifestação do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, trazendo as informações de que Carla Zambelli, por meio de sua defesa, tentaria o asilo político, formalizaria esse pedido e também a não extradição. E aí uma informação que é importante a gente destacar na fala de Sóstenes Cavalcante, que ele destaca que Carla Zambelli teria se apresentado de forma espontânea e voluntária às autoridades. A informação divergente que é aquilo que todos os veículos têm destacado. Deixa eu voltar com o Dávila, porque os nossos comentaristas trouxeram pontos importantes, Dávila, lembrando, claro, esse destaque feito por Sóstenes Cavalcante, mas o Beraldo se lembrou, trouxe também para a gente aquela manifestação feita por Carla Zambelli à época da ida dela para a Itália, dizendo, eu tenho cidadania italiana, aqui ninguém coloca a mão em mim, assim, muito segura de que ela estaria protegida e teria o amparo e o aval das autoridades italianas. Esse é um ponto. E aí, essa informação compartilhada por Sóstenes Cavalcante, dizendo que a defesa dela formalizará esse pedido de asilo político também de não extradição. Essa tese da perseguição política tende a colar, porque nós já vimos episódios parecidos com outras figuras que obtiveram sucesso, por exemplo, na Espanha. Até a gente trouxe aqui, mas era um outro caso, né? Nada a ver com esse. Mas naquela ocasião, a justiça espanhola entendia que tratava-se de questões políticas, por essa razão é que não autorizaram a extradição, né, Dávila? Caniato, quando você está em apuros, você quer confundir os fatos com as versões. O fato é que Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF por causa de um crime. Ela cometeu um crime.
Ela levou um hacker para tentar burlar o Sistema Nacional, o Conselho Nacional de Justiça, para emitir uma sentença falsa contra o membro do Supremo. Isso é crime. Não dá para querer rechear isso com a versão política de perseguida política, crime político, asilo político. Isso é um crime. Ela cometeu um crime. Só que, para ser presa efetivamente, é preciso acompanhar os ritos da Constituição. Então, o que precisa fazer hoje? Eu acabei de ler o artigo 53 aqui. Você tem que colocar um outro artigo, que é o 55, que é cassar o mandato de Carla Zambelli para que as coisas possam ocorrer. Agora, enquanto ela for deputada, e ela ainda é deputada, é preciso, sim, o presidente da Câmara, Hugo Mota, entrar em ação ou fazer cumprir o artigo 53 ou 55. Ele tem que ir convocar aí a comissão de cassação para julgar se Carla Zambelli será cassada ou não. Agora, o que não dá é para esse total desrespeito à imunidade parlamentar. Existe lá que só pode ser presa em crime inafiançável, em flagrante delito. Não foi o caso. Então, assim, o parlamento tem que cumprir o rito. Esta banalização da imunidade parlamentar ultimamente, que vem ocorrendo no Brasil, justamente por causa de decisões do Supremo, não respeitando a liberdade do parlamentar se manifestar suas opiniões, ou nesse caso, ou em outros casos, isso é intolerável. A Constituição existe para ser cumprida. Esquece quem é Carla Zambelli. Não importa, uma parlamentar foi condenada pela Justiça e precisa seguir o rito dentro do Congresso Nacional. Então, isso é o que eu chamo a atenção nesse momento. Qual é a posição do presidente Hugo Mota em relação a este caso? Porque nós não podemos continuar ferindo a liberdade dos parlamentares. Oba, queria que você trouxesse sua reflexão sobre o que disse Sóstenes Cavalcante, ele compartilhando a informação que a defesa de Carla Zambelli formalizará o pedido de asilo político e também de não extradição. E, além disso, se há algum dispositivo que permite que o advogado dela questione o mérito da decisão na justiça brasileira lá. Quando você fala em trânsito em julgado, essa decisão também está completamente encerrada lá ou há alguma possibilidade de reversão? O caminho é basicamente o seguinte, Caniato. A primeira decisão é saber, haverá ou não haverá extradição. A Carla Zambelli vem ao Brasil cumprir a pena da justiça brasileira, que já a condenou em definitivo, ou não? Se a resposta for sim, caso encerrado, não dá para se questionar a decisão lá na Itália. Se a resposta for não, não haverá extradição, aí temos outras duas alternativas, que são, primeiro, executar a pena da Carla Zambelli da justiça brasileira na Itália, ou seja, o judiciário do Brasil condena e a justiça da Itália executa a pena, então ela fica presa como lá com aconteceu base com o na Robinho pena aqui do Brasil, como aconteceu exatamente com o Robinho, decisão da justiça italiana, execução do sistema de justiça carcerário brasileiro, e essa foi a decisão aqui na Suprema Corte, inclusive, apesar de algumas questões ali em específico daquele caso, né, porque teria sido uma lei posterior para fatos anteriores, isso aí foi, inclusive, objeto de alguns votos divergentes, mas seria mais ou menos um paralelo parecido. Ou se inicia do zero, lá uma investigação com base em tudo que aconteceu aqui no Brasil, o que é uma hipótese assim das mais remotas. É muito difícil que isso aconteça por uma série de fatores. Primeiro, porque a gente tem tratados internacionais que prevêem a possibilidade de extradição, inclusive diante da opção da faculdade das autoridades italianas, inclusive. Então, isso é poder da autoridade italiana decidir se extradita ou não. Segundo, porque se eles não reconhecem a decisão da justiça brasileira, isso poderia gerar um ruído, inclusive diplomático, porque o contrário é verdadeiro. O exemplo que você citou aí do Robinho é um de alguns outros casos. Então, haveria uma quebra no princípio da reciprocidade em tratados internacionais para matéria de direito. Então, é muito difícil que lá eles ignorem por completo, desprezem a decisão da justiça brasileira. E aí, por fim, o que disse o líder, o Sóstenes Cavalcante, do PL, o pedido de asilo político também vai encontrar uma série de resistências nas autoridades italianas, justamente porque se tiver o deferimento desse pedido, ou seja, um reconhecimento de asilo político, vai ser o governo da Itália atribuindo ao judiciário brasileiro
um estado de exceção, alguma questão que pode também gerar repercussões das mais diversas no universo diplomático internacional, em especial se tratando da Itália, que é um país importante no continente europeu. Importante você ter terminado tocando nesse ponto, Koba, porque há 3 dias, Beraldo, Carla Zambelli publicou um vídeo. Ela estava com as redes sociais suspensas, só que ela conseguiu abrir uma conta reserva, uma conta extra do Instagram. Pois bem, publicou um vídeo, inclusive fez um agradecimento, e eu vou só ler a parte principal dessa manifestação dela, porque eu vou conectar com essa informação, essa reflexão feita pelo Koba. Abrindo aspas para Carla Zambelli, mensagem de 3 dias atrás. Eu queria dizer que hoje acordei com uma notícia muito boa, que é um vídeo do Flávio Bolsonaro falando por mim, pedindo por mim para a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, para o Matteo Salvini, que é o vice-primeiro-ministro daqui, pedindo para que me recebam porque eu sou uma exilada política, sou uma perseguida política no Brasil, fecho aspas, essa a mensagem de Carla Zambelli, postada há 3 dias em uma conta reserva dela no Instagram. Se há algum tipo de simpatia por parte de Giorgia Meloni para algum grupo político ou algumas figuras da política brasileira, se há uma convergência de ideias, você aposta que isso pode ajudar Carla Zambelli em algum momento? Giorgia Meloni poderia arregaçar as mangas e fazer algum tipo de esforço para ajudá-la? Nem sei se a legislação italiana permitiria esse tipo de ação, mas você apostaria nisso ou somente uma palavras jogadas ao vento nesse post que ela fez, hein, Beraldo? Neto, vamos lá. Primeiro, comentar sobre a fala do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcanti. O que ele fala é muito importante em relação à notícia que está sendo divulgada. Ele disse que Carla Zambelli foi espontaneamente se apresentar às autoridades italianas para dar início ao pedido de exílio, para ela ficar ali protegida na Itália. Chama a atenção o fato de, se não é verdade que ela foi detida, ela então deveria ter usado esta mesma conta nas redes sociais que você mencionou, Caniato, para gravar um vídeo e dizer, olha, essas notícias aí são mentirosas, eu estou aqui, muito bem, fui lá, apenas dei início ao processo que deve acontecer aqui na Itália para que eu fique aqui sem nenhum risco de prisão. Mas isso não aconteceu até agora, por exemplo. Agora, quando nós olhamos para esse vídeo que ela gravou, dizendo que o senador Flávio Bolsonaro fez um apelo a Giorgia Meloni e autoridades italianas, é preciso lembrarmos, Caniato, de como a Itália de Giorgia Meloni se comportou num episódio razoavelmente recente. Houve uma acusação de que uma família teria agredido verbal e fisicamente o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Um aeroporto que é um ambiente completamente monitorado. Essa família, ao pisar em solo brasileiro, foi estraçalhada. Foram detidos pela Polícia Federal, teve busca e apreensão, perderam o celular, perderam tudo. O nome dessa família foi divulgado, foi destruído pela imprensa amiga da corte, dizendo que eles tinham abusado, agredido o ministro, o filho do ministro e tal, perderam negócios, emprego, enfim, um transtorno gigantesco na vida dessa família. Para que, não muito tempo depois, nós constatássemos 2 coisas. Primeiro, a Itália de Giorgia Meloni simplesmente não divulgou as imagens que poderiam demonstrar de forma inequívoca o que aconteceu no aeroporto de Roma. Essas imagens nunca foram divulgadas. Segundo, a Polícia Federal brasileira, depois de fazer uma devassa na vida dessa família, disse que não tinha motivos para que aquela investigação fosse encaminhada para virar um inquérito e não deu em absolutamente nada. É inacreditável isso e que demonstra que essa expectativa que existe em relação à Itália por ser administrada hoje por Giorgia Meloni não é confiável.
Então, a associação de que Giorgia Meloni é de direita, ela vai proteger todos aqueles militantes de direita brasileiros, esqueçam, porque isso está comprovado que não vai. No caso de Carla Zambelli, obviamente, ela deve ter consultado advogados locais que pudessem prestar a ela um serviço de defesa e fazer aí os trâmites para que ela ficasse protegida, né, dentro dos seus direitos como uma cidadã italiana, apesar de, aparentemente, ela não falar o idioma, enfim, conhecer pouco da cultura, mas tem lá o passaporte italiano para ela se proteger. Agora, se ela foi presa em casa a partir de uma informação recebida de um parlamentar italiano, mais uma vez fica demonstrado que não há absolutamente nenhuma intenção da Itália de proteger pessoas que têm esse tipo de atitude. Pois é, só lembrando qual foi a manifestação de Carla Zambelli à época da ida dela para a Itália, ela disse o seguinte em uma entrevista para um outro canal de televisão, até tem um youtuber muito conhecido que ele consegue, com poucas informações do fundo da pessoa, descobrir onde é que ela estava. E aí cravou, era em Miami, né, Beraldo? Ela estava em Miami, né? Ou era ela estava na Flórida, eu não me lembro se era Miami. Salvo engano, em Miami, mas assim, com uma fraçãozinha do edifício, esse youtuber conseguiu matar a charada de onde ela estava. Mas enfim, pouco tempo depois ela se deslocou para a Itália e ela disse o seguinte para aquela emissora de televisão: eles vão tentar me prender na Itália, mas eu não temo, porque eu sou cidadã italiana e lá sou intocável, a não ser que a justiça italiana me prenda. E foi justamente o que aconteceu, né? Porque a detenção de hoje foi uma cooperação policial entre a Polícia Federal Brasileira, a Interpol e também agências italianas. Dávila, queria escutar também a sua ponderação a respeito dessa questão que envolve a ideologia, o posicionamento político e a aposta de que Giorgia Meloni compraria a briga de Carla Zambelli. Estou falando aquele português mais coloquial, mas é para que as pessoas possam compreender bem. A Giorgia Meloni, que talvez a figura hoje mais importante da política do país, iria interceder em favor de Carla Zambelli. Queria que você discorresse sobre essa possibilidade. Caniato, veja como o subdesenvolvimentismo pertence à mentalidade das pessoas. As pessoas acham que países onde há democracia plena, onde há instituições fortes, como nos Estados Unidos ou como na Itália, alguém chega lá e fala aí, senador, liga lá para a primeira-ministra e fala que eu sou uma exilada política, e ela dá uma canetada e as coisas acontecem. Não é assim que acontece num lugar onde há instituições, onde há um rito a ser respeitado, onde há o devido processo e as normas do devido processo legal. Não existe isso. Então, uma pessoa pegar um avião e ir para os Estados Unidos, depois ir para a Itália, achar que, sou amigo do Trump, aí o Trump vai dar uma canetada, ou sou amigo da Giorgia Meloni, ela vai resolver minha vida. Isso não existe. É a cultura da carteirada, não é a cultura da carteirada? É lógico. Agora, como a gente vive numa democracia capenga, e aqui as coisas acontecem assim, como foi o caso do Battisti, uma coisa clara, um terrorista, um sujeito que matou gente, condenado na Itália, aí o Lula, por uma afinidade, o PT todo, por uma afinidade ideológica, dá uma carteirada e fala, não, ele é exilado político, fica aqui. Isso é coisa de lugar subdesenvolvido, lugar onde tem instituição, regra, devido processo legal, como bem disse o Beraldo. Não tem esse negócio, você é meu chapa aí, você é do nosso time aqui, a gente vai proteger você. Não, isso é a república da máfia, mas não é a república da democracia, entendeu? Então essas coisas não acontecem. Então, essa ilusão de que foragida num país governado por uma primeira-ministra direita, que ali terá abrigo fora da lei, quando teve o devido processo legal, essa pessoa foi julgada, foi condenada. Imagina se a primeira-ministra da Itália vai comprar uma encrenca diplomática com o Brasil por causa de uma deputada que está querendo revestir o seu crime como se fosse perseguição política. É óbvio que isso não vai acontecer. Então, é uma ilusão. Agora, nós temos de aguardar o devido processo aí na Itália, de extradição, se vai julgar o mérito ou não, e nós temos de escutar, até agora, o presidente da Câmara dos Deputados, como ele vai agir
nesta situação que é muito importante, não por causa de Carla Zambelli, mas por causa dos direitos que parlamentares têm garantido pela Constituição.